estraga. Arqueólogos encontraram potes de mel em antigas tumbas egípcias com mais de 3.000 anos de idade e ainda perfeitamente comestíveis. A guerra mais curta da história foi entre a Grã-Bretanha e Zanzibar, em 27 de agosto de 1896, com duração de apenas 38 minutos. A cadeira elétrica foi inventada por um dentista. Os polvos têm 3 corações. A frase "Six Sick Shake Six Sheep Sick" é considerada um dos trava-línguas mais difíceis. O unicórnio é o animal nacional da Escócia. Um grupo de flamingos é chamado de flamboyance. As bananas são bagas, mas os morangos não são. Os tatus são os únicos mamíferos que têm conchas. No Japão, deixar um lutador de sumô fazer seu bebê chorar é considerado boa sorte. As abelhas podem reconhecer rostos humanos. O nome do formato da Pringles é chamado de paraboloide hiperbólico. Um gato é o prefeito de Talkeetna, no Alasca, há mais de 15 anos. A receita mais antiga conhecida é de cerveja. Um grupo de corujas é chamado de parlamento. Há mais iterações possíveis de um jogo de xadrez do que átomos no universo conhecido. A guerra mais curta da história durou apenas 32 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. As vozes de Mickey Mouse e Minnie Mouse foram casadas na vida real. A Torre Eiffel pode ficar 15 centímetros mais alta durante o verão devido à expansão térmica. O nome original do Bank of America era Bank of Italy. O animal nacional da Austrália é o canguru vermelho. O peso total das formigas na Terra é aproximadamente igual ao peso total dos seres humanos. O Maine é o único estado dos Estados Unidos cujo nome tem apenas uma sílaba. A frase completa mais curta da língua inglesa é "I-A-M". As primeiras laranjas não eram laranjas, eram verdes. A mãe mais jovem de que se tem registro tinha 5 anos de idade. Um grupo de porcos-espinhos é chamado de prickle. Uma pessoa comum caminha o equivalente a 3 vezes ao redor do mundo em sua vida. Um dia em Vênus é mais longo do que um ano em Vênus. O unicórnio é o animal nacional da Escócia. Os cadernos de anotações de Marie Curie ainda são radioativos. As vacas têm melhores amigos e podem ficar estressadas quando separadas deles. O organismo vivo mais antigo conhecido é uma árvore de 5.000 anos na Califórnia chamada Matusalém.
A guerra mais curta da história durou apenas 38 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. A palavra nerd foi cunhada pela primeira vez pelo Dr. Seuss em If Ihandezu. Um grupo de furões é chamado de empresa. A única letra que não aparece na tabela periódica é a letra J. É impossível cantarolar segurando o nariz. As impressões digitais de um koala são tão indistinguíveis das dos humanos que, em algumas ocasiões, foram confundidas em uma cena de crime. Há uma quadra de basquete no último andar do prédio da Suprema Corte do ZEUA. Ela é conhecida como a mais alta corte do país. A guerra mais curta da história durou apenas 45 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. A Lua tem terremotos lunares. O primeiro nome de domínio já registrado foi symbolics.com. Os polvos têm 3 corações. Um polvo pode se espremer em um buraco do tamanho de seu bico. O nome original do mecanismo de busca Google era Backrub. A guerra mais curta da história durou apenas 40 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. O menor mamífero do mundo é o morcego-abelha da Tailândia. A guerra mais curta da história durou apenas 42 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. É impossível espirrar com os olhos abertos. DeepL https://www.deepl.com/app/ponto de interrogação UTM_source igual a use UTM_Miriam igual a app UTM_campaign igual a share hífen translation parêntese que fecha. O primeiro contraceptivo conhecido foi o esterco de crocodilo, usado pelos egípcios em 2000 a.C. Um grupo de pugs é chamado de Grumble. A guerra mais curta da história foi entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 27 de agosto de 1896, com duração de apenas 38 minutos. O maior deserto do mundo é a Antártica. A área total da superfície de seus pulmões é aproximadamente do mesmo tamanho de uma quadra de tênis. Um grupo de girafas é chamado de torre. A Escócia tem 421 palavras para neve. A guerra mais curta da história durou apenas 45 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. A única letra que não aparece em nenhum nome de estado do ZEUA é a letra Q. A cadeira elétrica foi inventada por um dentista.
O coração de um camarão está localizado em sua cabeça. Almost é a palavra mais longa da língua inglesa, com todas as letras em ordem alfabética. A guerra mais curta da história durou apenas 32 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. O animal nacional da Escócia é o unicórnio. O alfabeto havaiano tem 12 letras. A guerra mais curta da história durou apenas 42 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. As bananas são bagas, mas os morangos não são. A guerra mais curta da história durou apenas 40 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. O unicórnio é o animal nacional da Escócia. Um grupo de flamingos é chamado de flamboyance. O Maine é o único estado dos Estados Unidos cujo nome tem apenas uma sílaba. Os polvos têm 3 corações. A Torre Eiffel pode ficar 15 centímetros mais alta durante o verão devido à expansão térmica. O mel nunca estraga. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas egípcias antigas com mais de 3.000 anos de idade e ainda perfeitamente comestíveis. A guerra mais curta da história durou apenas 38 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. Os tatus são os únicos mamíferos que têm conchas. A frase "Six Sick Shake Six Sheep Sick" é considerada um dos trava-línguas mais difíceis. O unicórnio é o animal nacional da Escócia. Os cadernos de anotações de Marie Curie ainda são radioativos. Um grupo de corujas é chamado de parlamento. A guerra mais curta da história durou apenas 32 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. As primeiras laranjas não eram laranjas, eram verdes. A mãe mais jovem de que se tem registro tinha 5 anos de idade. Um grupo de porcos-espinhos é chamado de prickle. Uma pessoa comum caminha o equivalente a 3 vezes ao redor do mundo em sua vida. A Lua tem terremotos lunares. O primeiro nome de domínio registrado foi symbolics.com. Um polvo pode se espremer em um buraco do tamanho de seu bico. As impressões digitais de um coala são tão indistinguíveis das dos humanos que, em algumas ocasiões, foram confundidas em uma cena de crime. O menor mamífero do mundo é o morcego-abelha da Tailândia. A guerra mais curta da história durou apenas 45 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. É impossível cantarolar segurando o nariz.
Há uma quadra de basquete no último andar do prédio da Suprema Corte do EUA. Ela é conhecida como a mais alta corte do país. A guerra mais curta da história durou apenas 40 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. O nome original do mecanismo de busca Google era Backrub. A guerra mais curta da história durou apenas 42 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. É impossível espirrar com os olhos abertos. O organismo vivo mais antigo conhecido é uma árvore de 5.000 anos na Califórnia chamada Metuzela. A guerra mais curta da história durou apenas 38 minutos entre a Grã-Bretanha e Zanzibar em 1896. As vacas têm melhores amigos e podem ficar estressadas quando separadas deles. DeepL, https://www.deepl.com/app/ponto de interrogação UTM_source igual a use UTM_Miriam igual a app UTM_campaign igual a share translation parêntese que fecha.